Estou em 1989. Acordo com o despertador, que é um radinho de mesa com um incrível sistema de alarme, coisa que a gente uns anos antes nem ia imaginar que pudesse existir. Mais uma vez atrasado, chego na faculdade. Até pouco tempo atrás, meu desejo era seguir o bacharelado de pintura. Mas ao botar pela primeira vez o corpo dentro daquela sala de desenho, tudo começou a mudar. A disciplina ministrada por uma professora cheia de ideias novas é uma virada de chave para mim. O desenho começa agora a ganhar corpo, como um mundo possível, repleto de possibilidades que eu jamais imaginei. Nessa década, a gente se comunica por telefones fixos, bem diferente da década passada, quando adquirir um telefone era um negócio muito caro. Mas ainda é algo bem difícil para grande parte das pessoas. Então, quando precisamos falar com alguém que não tem telefone, só encontrando aquela pessoa nos horários de rotina. Tudo é um pouco difícil, mas não temos essa percepção. É a nossa realidade e fazemos o melhor que podemos com ela, sem muitas queixas, portanto. Às vezes até enviamos cartas para alguém que mora em Porto Alegre mesmo. É um negócio um pouquinho trabalhoso. A gente escreve, preferencialmente num papel de seda fininho. Botamos num envelope, lacramos e levamos para a única agência dos Correios que existe em Porto Alegre, que fica lá no centro. Ali o pessoal pesa a carta, cola os selos e você paga o valor correspondente. Então é tudo com eles. Uns dias depois, a carta chega ao destinatário. Ninguém da minha turma, essa do desenho, que tem a tal professora cheia de ideias doidas, ninguém tem carro. Pegamos ônibus ou lotação para nos deslocar. Geralmente não leva muito tempo, porque não tem muito engarrafamento na cidade. Só nos horários de chegada e saída do trabalho é que a cidade fica meio travada. Recém saímos da ditadura militar, e para os mais velhos como eu, a sensação de liberdade chega a ser meio estranha. A gente fica desconfiado. A liberdade que antes não existia, quando se tratava de posições políticas, agora começa a florescer. Mas algumas liberdades na cabeça de certos tontos são meio, digamos, exageradas. No último andar do Instituto de Artes, uns abobados depredaram 2 pinturas feitas nas paredes por antigos e importantes professores, o Farion e o Corona. Simplesmente pintaram por cima, de um jeito grotesco e debochado. Estragaram um pedaço da nossa história. A mentalidade desse tipo de coisa é de apagar tudo o que passou, como se todos os que vieram antes fossem culpados pelo que de ruim aconteceu. A liberdade começa a ser confundida com desrespeito. Eu já começo a desconfiar que esse tipo de coisa ainda vai longe. É noitinha, vou chegando em casa, vim de lotação meio puto da cara. É horrível como algumas pessoas não têm a menor noção do quanto é desagradável fumaça de cigarro dentro de uma lotação. Um dia esse negócio tem que acabar. Chego em casa mal-humorado, transferindo para os outros a culpa do meu mau humor. Faço muito isso. Depois me dou conta, me arrependo e faço de novo. Deve ser bem desagradável. Quando todos em casa já estão dormindo, mergulho na TV. Às vezes tem filmes bons, mas é uma loteria. A gente nunca sabe muito bem o que vai passar. Não tem filme que preste hoje. Então eu vou para os fundos da casa dos meus pais, onde moro, exercitando minha trôpega autonomia, e mergulho num desenho. Nestas noites, que costumam ir bem longe, o desenho vai me surpreendendo, se desdobrando, até produzir formas que nunca planejei e que se comportam interagindo de um jeito imprevisível. Tenho a impressão que desenhar se tornou imprescindível. Quando embarco num desenho, pego carona em algum disco, os LPs que possuo aqui em casa. Gosto muito desses encartes grandes que eles têm, e às vezes são muito bonitos. Tenho ouvido muitos discos do Gênesis. Aí eu embalo ao som deles e o desenho flui. Só interrompo o desenho quando a agulha levanta do prato. Aí tenho que levantar, virar o disco para que toque o lado B.
Isso é normal. Imagino como devia ser um pouco mais complicado antigamente, quando os discos eram menores e tocavam em 78 rotações por minuto, ao invés de 33, como é hoje. Nesses discos cabiam umas 3 músicas de cada lado. Toda hora, as pessoas tinham que levantar e ir até a eletrola para virar o lado do disco. Além disso, eles eram muito frágeis, de um plástico que quebrava facilmente. Eu lembro quando eu e o meu irmão éramos crianças, ou já nem tanto. A gente quebrou alguns dos discos que eram do meu pai. Ele devia ter que contar até uns 200, eu acho, para não dar uns tabefes na gente. Ainda bem que hoje isso de quebrar os discos já não acontece mais, porque eles, apesar de serem bem maiores, são de um plástico incrivelmente flexível. E em cada lado tem bem mais músicas. Cada lado chega a ter quase 30 minutos. Sei que eu estou falando para alguém que algum dia me ouvirá num futuro, sei lá, talvez bem distante. Fico imaginando se daqui a uns 30 anos alguém estiver ouvindo sobre como as coisas são hoje. Mas 30 anos é tempo pra caramba. Eu vou estar com 60 anos, ou não. E se essas pessoas que me ouvirem nesse futuro tão distante se perguntassem como alguém do meu tempo imaginava esse tempo futuro que é delas? Bom, se num túnel do tempo elas viessem me perguntar, eu diria provavelmente um monte de besteiras. Coisas como carros voando ao invés de andando nas ruas, mini discos com 1000 músicas ou máquinas fotográficas que virassem telefone, que pudessem ser levadas no bolso. Eu acho que esses visitantes do futuro iriam dar muita risada.